nada, todo o esforço foi em vão. Então nós somos mentirosos. Agora, o comportamento ético, ele pode mudar de acordo com o contexto, de acordo com a cultura, de acordo com a época. Por exemplo, no tempo das cavernas, eu ainda não tinha nascido nessa época, mas eu acho que era normal o marido caçar uma mulher e arrastar pelo cabelo para entrar, levar para a caverna. Hoje é o contrário, né? Hoje as mulheres catam o marido pelo cabelo. Aliás, eu queria me contar um caso interessante de uma jornalista que foi ao Iraque, antes da guerra do Iraque, e lá ela via as mulheres andando atrás, com aquele costume árabe, o homem ia na frente, todo garboso, e a mulher vinha atrás dele, submissa, caminhando, olhando para o chão, né? E essa jornalista, quando voltou no Iraque, depois da guerra, falou, nossa, que incrível, mudou a cultura do povo. Chegou para um iraquiano, viu que a mulher agora ia na frente. E ele andava atrás. Falei, meu amigo, parabéns. Até que enfim vocês estão dando a mulher o primeiro lugar para ela ir na frente. Eu disse, parabéns, nada, cara, está cheio de mina aqui. Sobrou da guerra. Então o comportamento ético depende muito do contexto, da cultura, das pessoas com as quais você interage. Por exemplo, a comunicação. Existe até uma questão de ética na comunicação. Uma coisa que você fale no Brasil e não é ofensiva, pode ser ofensivo em outro país. Em Portugal pode ser ofensivo. Sabiam disso? Não vou contar piada, mas uma coisa falada no Brasil pode ser ofensiva num outro país com o mesmo idioma, como é Portugal. Por quê? Por causa da característica de processamento da linguagem que cada país tem, mesmo sendo da mesma língua. Os portugueses são muito literais. Muito literais, como são no Brasil também, em algumas regiões do Brasil, as pessoas são muito literais. Então, se você fala uma frase de duplo sentido, a pessoa pode pensar no pior sentido da frase. Ou conta uma piada, ela pode não entender a piada, porque ela é literal. Não tem aquele negócio de meia, entrelinhas, tal. Um amigo meu foi para Portugal, ele foi comprar um sapato, viu uma lojinha no sábado, uma lojinha de calçados, perto do hotel. Ele viu o sapato na vitrine e gostou, mas a loja estava fechada no sábado. Ele voltou na segunda-feira, comprou o sapato, depois falou para o balconista, vocês fecham de sábado, né? Não, senhor. Como não? Eu vim aqui sábado, estava fechado. Sábado a gente não abre. É o literal. A pessoa, se você não falar exatamente aquela... político. Bom... Como que muda, então, a questão da ética de acordo com a cultura e comportamento? Barbie. Essa é a Barbie. Aqui vocês brincaram de Barbie? Não? As meninas... E os meninos brincaram de Barbie? Não tem nada errado brincar de Barbie. Não tem nada de errado brincar de Barbie, meninos. Depois que você casa, você vai brincar de Barbie, meu amigo. Você vai trocar fralda, você vai brincar de boneca um bom tempo. Eu brincava com a minha... Na minha época não tinha Barbie. A criadora da Barbie acho que nem tinha nascido. Mas na minha época eu brincava de boneca com as minhas irmãs. Não tinha problema nenhum. E pior que isso, às vezes eu era a boneca, porque elas me vestiam. Elas achavam que uma boneca que falava, que chorava, era muito mais interessante, não gastava pilhas, né? Então, é importante você entender que esses costumes que nós temos estão associados às culturas. Aliás, eu fui criado numa casa, isso aqui é até interessante, eu fui criado numa casa onde a palavra ética, eu ouvi desde criança pequena, desde quando eu era pequeno eu escutava falar em ética. Olha que interessante, acho que ficou gravado isso. É que minha mãe tinha uma cozinheira chamada Dona Tica, e todo dia a Dona Tica chegava, Dona Ruth, tem que fazer, é para fazer o arroz hoje, Dona Ruth? Ética. Vai fazer feijão, ética. Então eu cresci, não sabia o que significava, mas ouvi muito essa palavra. Mas vamos voltar à Barbie aqui. A Barbie, dentro do contexto ocidental moderno, a Barbie não tem nada de errado com a Barbie. Mesmo que ela esteja de saia curta, mesmo que ela esteja com formas sensuais, dentro do contexto ocidental moderno, não tem nada, você dá uma Barbie para sua filha, não dá? Agora, em outros países, talvez não. Na Indonésia, a Bratz a boneca, é a Barbie versão daqueles países do Oriente, lá da Indonésia, Filipinas, aqueles lugares lá.
Essa é a Bratz, essa é a bonequinha famosa lá. Agora, se você é uma mãe muçulmana vivendo na Arábia Saudita, ou no Iraque, ou no Afeganistão, você não daria uma Barbie para sua filha. Mas o mercado oferece alternativas. Por exemplo, tem a Razane. A Razane ali é a bonequinha famosa nos países árabes. E a Fula. A Fula também. Então você vai dar uma bonequinha que tem burca. Então, de acordo com a sociedade, os conceitos éticos, morais e de comportamento vão mudar. Eu traduzi um livro, quem quiser anotar aí, é um livro acadêmico, é um livro tamanho lista telefônica, chama-se Marketing Internacional. Os autores são Cateora e Graham, são dois autores, e ele fala muito disso, porque é um livro que prepara, eu não ganho nada de fazer propaganda aqui, já me pagaram pela tradução, mas é um livro que prepara pessoas que trabalham no mercado internacional, com muitos exemplos de diferentes culturas, como você agir nas diferentes culturas, como você se comportar, o que falar, o que não falar, o que fazer. Ali tem um exemplo das empresas americanas e das empresas francesas. Os americanos têm códigos de ética muito rígidos para evitar suborno, evitar corrupção nas negociações. Claro que acontece, a gente sempre vê nos jornais, mas é muito rígido. Já os franceses não. Então há uma dificuldade de empresas americanas entrarem em licitações concorrendo com empresas francesas, porque os franceses chamam tudo de presente. Para eles é presente. O cara ganhou lá um carro para favorecer a licitação, é presente que ele ganhou. Então isso tem essa dificuldade nos diferentes países de como você tratar a questão ética. Por exemplo, chegar atrasado. No Brasil é a coisa mais normal do mundo chegar atrasado. No Brasil, uma reunião não começa no horário marcado, ela começa quando todos chegam. E termina quando todos vão embora. Assim funciona no Brasil. Mas nos outros países nem tanto. Veja um amigo meu, alemão, veio ficar uns dias em casa, e aí ele estava lá, nós estávamos conversando com um casal, no lugar que nós fomos, e esse casal nos convidou para jantar na casa deles, lá na minha cidade. E conversando em inglês, eu falei, que horas a gente deve ir? O jantar vai ser às 7 horas da noite. Então tá bom. Então 7 horas é o jantar na casa desse casal, tá bom? Tá bom. O alemão estava ciente. O jantar às 7 horas. Cara, era 5 para 7. Esse alemão estava pronto, de banho tomado, perfumado, e andando na sala da minha casa, de um lado para o outro, que nem um desesperado, olhando no relógio. Aí ele veio falar, deu 7 horas, ele veio falar comigo, mas Mário, o jantar. Eu falei, o que tem o jantar? 7 horas, o jantar é 7 horas. Eu sei que é 7 horas. Mas nós não vamos? Vamos. Mas é 7 horas, eu sei que é 7 horas. Mas olha, aqui no Brasil é o seguinte, quando alguém convida você para jantar às 7 horas, você nunca pode chegar às 7. É falta de educação. Se você chegar às 7 horas, a dona da casa está de bobe na cabeça aí. Nem ela está esperando você às 7 horas. Então você chega às 7h15, 7h30, é um bom momento. Pode ir até às 8 horas, não tem problema. Não tem problema. Aqui no Brasil é assim. Então vai explicar isso para um alemão. Então quando você interage, você deve interagir também com pessoas de outros países, é importante entender essas questões de comunicação, de entendimento literal do que você fala, da pessoa não entender as entrelinhas, da pessoa achar que aquilo, seu comportamento é antiético, quando no Brasil não seria, mas para ele pode ser e vice-versa. Então, muito cuidado com isso. A questão cultural, por exemplo, até com o tempo as coisas mudam. Você sabe o que é um gentleman? Você se considera um gentleman? É. Por quê? Você abre a porta para a mulher entrar no carro, tratando uma mulher de gentleman. No tempo da Inglaterra, quando não era um reino, acho que até antes do século XVI, bem antes, quando não era um reino ainda unido, eram formados por feudos. E o senhor feudal era chamado de gentleman. E o que fazia o senhor feudal? Uma das coisas que ele fazia é ter direito à primeira noite das virgens do seu feudo. Então, quem se casasse tinha que deixar primeiro o patrão dormir. Esse era o dentro, mano. Por isso que
Agora você quer voltar no tempo, né? Primeiro, a vez era do senhor feudal. E eles eram verdadeiros carrascos. Os seus servos eram tratados a pão e a água. Isso era o gentleman. Mas com o tempo, a palavra gentleman foi mudando o seu significado. Hoje a gente chama de gentleman, uma pessoa que respeita a outra é um gentleman. Percebe que então até o tempo muda os conceitos do que é ético, do que é correto, do que é moral. Até o tempo vai alterar. Então por isso que é uma linha tênue que nós andamos quando a questão de questões éticas.